Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 7 caminhões foram levados por ladrões por dia no primeiro semestre deste ano no estado de São Paulo. Além de causar prejuízo em roubos e furtos, muitos aproveitam a situação para aplicar novos golpes. Nessa reportagem, você vai ver a história de um trabalhador que foi vítima 2 vezes dos mesmos criminosos. O caminhão que aparece estacionado em uma rua da capital paulista foi comprado pelo Bruno há apenas uma semana. A ideia do caminhoneiro era pagar as 15 parcelas de R$ 2.600 com o dinheiro que ele receberia fazendo transportes com o veículo. Mas não deu tempo e só sobrou a dívida. Imagens da madrugada de ontem mostram que um carro prata passa pela rua do Bruno pelo menos 2 vezes. Pouco depois, este homem de moletom preto aparece. Ele abre o caminhão, mexe no veículo, fecha a porta e desce a rua. Poucos minutos depois, reaparece e repete a ação, desta vez com outro homem que observava da calçada. É o criminoso de boné vermelho quem volta e, com a maior tranquilidade, furta o caminhão. Eu fiquei arrasado. A primeira coisa que eu pensei, falei, como que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trazer o sustento para minha casa? Como que eu vou pagar minhas contas? O medo e a insegurança fazem parte da rotina dos caminhoneiros. Um levantamento feito por uma empresa de monitoramento de veículos mostra que no primeiro trimestre deste ano, cerca de 640 caminhões foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. Um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a nossa categoria, que compra um único caminhãozinho para poder levar o sustento do dia a dia, aí se torna difícil, porque quando ele compra o caminhão, ele não consegue fazer o seguro. Aí ele fica com o prejuízo e às vezes com o carnê na mão e sem o veículo para poder trabalhar. As lágrimas do Bruno são de tristeza por ter perdido a fonte de sustento da família. Em meio ao desespero pelo furto do caminhão, ele também foi vítima de um golpe. Estelionatários entraram em contato exigindo dinheiro para supostamente devolver o caminhão. Bruno fez um Pix de R$ 2.000 para a pessoa indicada, mas não recebeu o veículo de volta. Numa situação dessas, o ideal é nunca tentar negociar com os criminosos e sempre procurar a polícia. Foi tanto suor, tanta dedicação, tanto empenho, não só meu, mas da minha esposa, da minha família que me ajudou. Eu espero realmente que eu encontre o meu caminhãozinho, meu sustento. Veja agora outros destaques do dia. Organização Mundial de Saúde decreta o fim da emergência global da Covid-19. Em entrevista exclusiva, diretor da Polícia Federal revela que agentes estão na Suíça para investigar joias oferecidas a Bolsonaro. Primeiro-ministro do Reino Unido anuncia 500 milhões de reais em verbas para proteger a Amazônia. Britânicos contam as horas para a coroação do rei Charles III. Russo toma a bandeira de deputado ucraniano e leva soco em encontro internacional. E os riscos de câncer e infecções no procedimento que deixa as unhas mais bonitas. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. O desemprego no Brasil atinge mais de 9 milhões de pessoas. De olho nesse número, criminosos têm oferecido falsas oportunidades de emprego. Eles anunciam as vagas nas redes sociais quase sempre em nome de empresas conhecidas. E para não perder a oportunidade, as vítimas devem fazer transferências bancárias. Promessas de emprego remoto em grandes empresas de comércio eletrônico com ganhos de até R$ 800 por semana. Tudo anunciado nas redes sociais. Os golpistas dizem que estão à procura de funcionários para trabalhar em meio período e ajudar a aumentar as vendas de produtos. O trabalho seria feito numa plataforma digital. Mas para ter acesso à plataforma e aos serviços, a pessoa precisa fazer depósitos em dinheiro. Essa vendedora está desempregada há 3 meses. Ela acessou numa rede social um anúncio de renda extra e, na conversa com os supostos recrutadores,
foi induzida a fazer transferências bancárias. Quando se deu conta de que era um golpe, já tinha perdido mais de R$400. Que eu teria que fazer um Pix de R$20. Cada tarefa que eu fazia me pedia um Pix. Aí me pediu um Pix de 75, daqui a pouco me pediu um Pix de 297. Esta advogada representa cerca de 80 clientes que caíram no golpe. Um deles chegou a perder R$52 mil. Pessoas que estavam tentando aumentar a renda familiar. Já tem uma renda fixa e queria aumentar. E aí nisso acabou perdendo tudo que tinha. Os criminosos podem ter feito mais de 500 vítimas. A dica de especialistas é desconfiar de vagas anunciadas nas redes sociais e sempre buscar sites específicos de emprego. Caso a pessoa caia em algum golpe, é importante fazer um boletim de ocorrência. Quanto mais as pessoas caírem e não falarem nada, melhor vai ser para eles. Tem que ir na delegacia, na Polícia Civil, fazer o boletim de ocorrência e é para a Polícia Civil começar a investigar. 9 pessoas foram presas numa operação do Ministério Público contra o tráfico de drogas em 5 estados e no Distrito Federal. A polícia investiga uma parceria entre uma facção criminosa do Rio de Janeiro e traficantes de outros lugares. 3 endereços, 2 presos, além de vários materiais apreendidos que vão ampliar a investigação contra a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul identificou a presença da facção carioca em parceria com traficantes do Centro-Oeste. Segundo os promotores do Mato Grosso do Sul, as alianças entre os criminosos dos 2 estados começaram numa penitenciária em Campo Grande. Essa associação corrompeu policiais penais para a entrada de celulares no presídio, o que permitiu o planejamento de roubos e a negociação de armas e drogas na fronteira com Paraguai e Bolívia. No total, foram cumpridos 92 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. 9 pessoas foram presas e 14 celulares apreendidos, além de um notebook, drogas e quase R$ 7.500 em espécie. No Rio de Janeiro, um dos alvos foi Roberto Ricardo de Freitas Júnior, apontado como chefe da facção no Centro-Oeste. Ele estava em liberdade provisória, usando tornozeleira eletrônica, mas, segundo os promotores, atuava no Rio, comandando ações de roubo de carga e carros para arrecadar dinheiro para a organização. A advogada Camila Moura da Rosa Lívio também foi presa. Ela é suspeita de agir como pombo-correio, levando informações entre criminosos presos e traficantes das comunidades. Mais uma jovem denunciou ter sido estuprada por estudantes franceses que faziam intercâmbio em Minas Gerais. As marcas deixadas pelo corpo já desapareceram. O trauma ainda não. Angústia, medo, é como se eu sentisse o que eu senti naquele dia tudo de novo. A jovem de 21 anos diz ser mais uma vítima de estupro praticado por estudantes franceses em Belo Horizonte. Ela afirmou que a agressão foi em abril do ano passado no apartamento onde os suspeitos moravam. Hugo Urbaniak e Thomas Vukovic dividiam com outros estudantes estrangeiros a cobertura deste prédio. A vítima disse ter conhecido os suspeitos em um bar. De lá, a jovem veio com os franceses em um carro de aplicativo até o apartamento deles. Segundo a vítima, ela estava alcoolizada e foi levada para o quarto de um dos estudantes, onde o crime ocorreu. Hugo e Thomas vieram ao Brasil em janeiro do ano passado para estudar no curso de negócios desta faculdade privada na capital mineira. Dias após o crime, os estudantes teriam voltado para a França e ainda assim intimidavam a vítima. Eles me ligavam durante todo o dia, eles falavam que eu estava inventando tudo isso, que eles não tinham me machucado. Os dois estudavam na mesma instituição que outro francês também é acusado de estupro. Iskender Runa, de 24 anos, está foragido desde o dia 24 do mês passado. Ele também retornou à França. Em nota, a faculdade afirmou que não tolera qualquer conduta inadequada dos alunos e não compactua com nenhum tipo de violência.
A vítima, que acusa Hugo e Thomas, registrou o boletim de ocorrência na época. Mas a Polícia Civil de Minas Gerais não informou como estão as investigações. Nós não conseguimos contato com os suspeitos dos crimes. 2 assaltantes invadiram uma joalheria em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Durante a ação, uma das funcionárias começa a passar mal, com tremedeira e perda de equilíbrio. Um dos assaltantes tenta acalmá-la. Ele segura nas mãos da mulher e oferece um banquinho para ela se sentar. Os criminosos fugiram com cerca de R$40 mil em joias. Um adolescente morreu durante uma forte chuva em Curitiba. De acordo com testemunhas, ele encostou em um ferro e morreu eletrocutado. O caso aconteceu nesta comunidade. Chovia forte quando Matheus Beira Lima, de 17 anos, e a família dele começaram a retirar móveis e eletrodomésticos de casa. O jovem foi encontrado já sem vida nesse bar. Ele teria encostado nessa coluna de ferro, que estaria energizada, e recebeu a descarga. O corpo só foi encontrado depois que a água baixou. Tava dando choque ali, o pessoal que mora ali no local ali falou que estava dando choque. A principal recomendação durante tempestades é procurar abrigo e, se possível, evitar sair de casa. Os ventos fortes podem derrubar fios e energizar objetos metálicos. Ficar longe de qualquer fiação, não tentar transitar em pontos de alagamento para evitar não só descargas elétricas, mas também afogamento, evitar contaminação. Há 5 anos aconteceu um caso semelhante. O estudante Lucas Antônio da Silva, de 22 anos, morreu após encostar em um poste com câmeras de monitoramento no centro de São Paulo. Viu uma fiação, não tente encostar, não encoste em postes, em componentes metálicos que também conduzem essa corrente elétrica, para evitar essas descargas elétricas. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou com exclusividade ao Jornal da Record sobre os últimos acontecimentos que envolvem Jair Bolsonaro. Ele disse acreditar que o ex-presidente sabia das fraudes em seu cartão de vacinação. A Polícia Federal está convencida que, na verdade, Mauro Cid atuou a mando de Jair Bolsonaro? Mauro Cid atuou durante todo o período de governo a mando do chefe. Isso é regular das relações entre subordinados e chefes. Agora, a investigação que vai poder apontar, eu reafirmo aqui daquilo que se tem de público, que se tem conhecimento, não é crível que o chefe, o ex-presidente, não tenha conhecimento. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid, foi preso pelo suposto envolvimento no caso. Ele também é investigado no caso das joias dadas de presente a Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. Ele teria atuado na tentativa de liberar objetos retidos no Aeroporto Internacional de São Paulo com um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Nossa equipe, inclusive, está na Suíça para fazer o contato com a origem lá das joias, para que então a gente tenha definitivamente um laudo técnico atestando o que são aquelas pedras, a valoração delas, e com isso nos permita a conclusão do inquérito policial. No celular de Mauro Cid foi encontrada uma troca de mensagens entre ele e o ex-capitão do Exército, Ailton Barros, que também foi preso essa semana. Em um dos trechos, Barros afirma que sabe quem mandou matar a ex-vereadora Marielle Franco. Essa investigação tramita no Rio de Janeiro, com uma equipe dedicada a isso, revisitando todas as provas, e vejo a dificuldade da investigação desse delito, que é um delito que ocorreu há 5 anos. Portanto, a gente está revisitando essas informações e todo dado novo, óbvio que facilita e acrescenta a investigação em curso. Na próxima segunda-feira, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, presta depoimento sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, que teriam atrapalhado a chegada de eleitores de Lula para votar no segundo turno das eleições. O ex-ministro também é investigado pela posse de um documento que permitiria a intervenção na Justiça Eleitoral, caso tivesse sido assinado pelo então presidente Bolsonaro, e pela suposta omissão nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Qual foi o papel do ex-ministro da Justiça em relação ao dia 8 de janeiro e em relação ao que chamam de minuta do golpe? O que se nota é uma permanente atuação desse cidadão em várias práticas que eu diria que são anormais para um ministro de Estado. E isso a investigação está apurando
e vai poder identificar precisamente o que aconteceu. Mas eu lembro que não é só 8 de janeiro. Nós tivemos 12 de dezembro, ataques aqui em Brasília, inclusive o edifício sede da Polícia Federal, e que ninguém apurou nada, ninguém fez nada. O que disse o ministro da Justiça naquela época? O que fez a instituição Polícia Federal? Tivemos, dia 24 de dezembro, um atentado, um ataque terrorista próximo ao aeroporto de Brasília, com um caminhão-tanque, com uma caixa de dinamites para ser explodido ali. O que disse o ministro? O que fez a Polícia Federal? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão de Anderson Torres num batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. O entendimento é que não é necessária a transferência do ex-ministro da Justiça para um hospital penitenciário por problemas psicológicos alegados pela defesa. Moraes autorizou 38 senadores a visitarem Anderson Torres aos finais de semana, mas negou a visita aos senadores Marcos Duval e Flávio Bolsonaro por terem ligações com os fatos investigados. Anderson Torres está preso há mais de 3 meses por suspeita de omissão nas invasões das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília. O primeiro-ministro britânico anunciou hoje uma contribuição de valor equivalente a 500 milhões de reais ao Fundo Amazônia, que reúne recursos de governos estrangeiros para a preservação da floresta. Ele se encontrou hoje em Londres com o presidente Lula. O presidente desembarcou no final da manhã em Londres e no meio da tarde seguiu para o primeiro compromisso na residência oficial do chefe de governo britânico. O primeiro-ministro Rishi Sunak citou o futebol para descontrair a reunião de 50 minutos e afirmou que a conversa entre os dois deveria ser amistosa, ao contrário das ocasiões em que Brasil e Inglaterra se enfrentam em campo. Lula agradeceu pelo telefonema de Sunak em 8 de janeiro, logo após a invasão às sedes dos 3 poderes em Brasília. Ambos destacaram o potencial para acordos nos setores de saúde, pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Concordaram sobre a importância de trabalhar em conjunto para derrubar barreiras comerciais e desbloquear investimentos entre as duas nações. Sobre a guerra da Ucrânia, Brasil e Reino Unido classificam a invasão russa como inaceitável. Sunak deixou claro que não haverá paz enquanto forças russas permanecerem na Ucrânia e fez um apelo para que a comunidade internacional continue pressionando Putin a retirar as tropas do país vizinho. Lula lembrou que o Brasil assumiu o compromisso de zerar o desmatamento até 2030 e que o país está presente em todos os fóruns internacionais sobre o clima. No encontro, Rishi Sunak confirmou ao presidente Lula que o Reino Unido irá investir no Fundo Amazônia, que são recursos doados por alguns países europeus ao Brasil como forma de investimento na sustentabilidade da floresta. Logo após o encontro, Sunak afirmou em uma rede social que o colega brasileiro tem demonstrado grande liderança no combate às mudanças climáticas e anunciou a contribuição de cerca de 500 milhões de reais para o fundo. No Palácio de Buckingham, Lula participou de uma recepção oferecida pelo rei Charles III a um grupo de cerca de 10 chefes de Estado e de governo. O retorno ao Brasil está previsto para o início da noite de amanhã, após a cerimônia de coroação do rei Charles III. Em Londres, milhares de britânicos e fãs estrangeiros da realeza contam as horas para a coroação de Charles III. Com figurino temático e bicicletas decoradas, as 3 amigas não poderiam estar mais empolgadas. God save the King. Michael e Mary Lane estão acampados há quase 2 dias na avenida que leva ao Palácio de Buckingham, a sede da monarquia britânica. Pergunto se eles assistiram à coroação de Elizabeth II. Yes. Sim, assistimos na televisão, mas estar aqui agora é diferente. É muito animado, um clima muito amigável. Luiz é de Americana, no interior de São Paulo. A viagem para Londres, programada há bastante tempo, ficou ainda mais especial. Eu comprei a passagem sem saber da coroação. A hora que eu vi que ia calhar, fiquei mais animado ainda, né? É emocionante participar da história. Para aguentar tanta espera, só mesmo com estrutura. Agora a gente vai conhecer uma barraca bem alta, inclusive. Will you show me what's inside? Pedi para ela me mostrar o que tem lá dentro. Então tem batatinha, frutas aqui, comidas mais práticas, né, de mercado para passar esses dias. E para quem queria ver Harry e Meghan, os sósias do casal fizeram uma participação especial por aqui.
Dezenas de milhares de pessoas são aguardadas aqui nos arredores do Palácio de Buckingham e também nos arredores da Abadia de Westminster. Essa multidão em festa vai estar em meio a uma das maiores operações de segurança que a Inglaterra já teve. De acordo com a polícia, essa vai ser a maior mobilização de oficiais em um único dia em décadas, com mais de 11.500 agentes em serviço. O esquema inclui franco-atiradores nos telhados, policiais à paisana, detectores de metais, cães farejadores e uma zona de exclusão aérea sobre o centro de Londres. A cerimônia começa às 7 horas da manhã no horário de Brasília. São esperados 2.200 convidados, entre eles 100 chefes de Estado e 20 famílias reais, de um total de 203 países. A bordo de uma carruagem, Charles e a rainha consorte Camila sairão do Palácio de Buckingham e farão um trajeto de cerca de 2 quilômetros até a Abadia de Westminster. E a poucas horas do início da cerimônia, uma surpresa para tornar a espera mais animada. Momento agora de grande alegria e expectativa, porque quem está aqui acampado esperando a coroação está sendo cumprimentado pelo rei ali, ó, do outro lado da rua. Ele está acompanhado do príncipe William e de Kate, com mais várias outras pessoas. Claro, o pessoal abanando, dando tchau. Primeira aparição dele aqui na avenida, perto do Palácio de Buckingham, antes desse grande evento que acontece no sábado. Olha, aqui no Brasil já está tudo pronto para a estreia na próxima segunda-feira do reality A Grande Conquista. O Jornal da Record visitou as instalações e mostra agora todos os detalhes da vila e da supermansão, os dois espaços projetados e construídos especialmente para o programa. A mansão é um capricho à parte. Tem uma sala gigante conjugada com a cozinha, área de lazer com academia, piscina e churrasqueira, lavanderia e quartos muito confortáveis. E é daqui que vai sair o vencedor do reality A Grande Conquista. Vence quem conquistar realmente o coração do público, quem ficar na mansão por mais tempo, quem conseguir sobreviver a essa convivência toda. Como boa anfitriã, a Mariana Rios mostra pra gente o ambiente preferido dela. Vamos ver. Sejam bem-vindos ao quarto. Na próxima segunda-feira, os primeiros 10 participantes do reality vão ser escolhidos pelo público. Outras 10 vagas para entrar na mansão serão disputadas por 70 pessoas, entre famosos e anônimos, que ficarão confinados numa pequena vila. Para fazer a terraplanagem, limpeza do terreno, construção das casas, a equipe levou menos de 3 meses. É um lugar muito bonito, charmoso, mas assim que chegarem, os participantes já terão o primeiro desafio a lidar. Serão 70 pessoas ocupando 3 casas com apenas 21 camas ao todo. É uma conta que não fecha. Então vai ter um toque de recolher à noite que todo mundo tem que estar na sua casa, né? E mesmo durante o dia não pode usar a cama de ninguém nem o banheiro da casa que não é a sua. Ao todo, 50 câmeras estão espalhadas pela mansão e pela vila. Elas serão os olhos do público e vão captar todas as emoções da grande conquista. As coisas têm que funcionar, elas têm que ficar inteiras e intactas, mesmo com 70 pessoas usando tudo, usando a pia, o banheiro, a instalação elétrica, a instalação de água, que é como se fosse a construção mesmo de uma casa, só que, além de tudo, com toda a infraestrutura de câmera e cabo, cabeamento. Outra regra que vai dar o que falar é a quantidade de comida, que será a mesma para as 3 casas. Não importa o número de ocupantes. Tem muita surpresa, tem muitas atividades, muita dinâmica, tem as consequências, tem as tentações. Eu acho que o público não perde por esperar. A Grande Conquista estreia na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. E você que vai comandar esse jogo não pode ficar de fora. Choveu forte no Rio Grande do Sul. Foi o maior volume registrado desde junho do ano passado. Vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ficar o tempo no nosso final de semana.
Oi, Lid, boa noite. Boa notícia para nós? Pra gente aqui, Sudeste e Centro-Oeste, sim, viu? Mas no Sul o tempo fica chuvoso. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. Vemos aqui nas imagens de satélite muitas nuvens carregadas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Neste sábado, uma circulação de ventos no continente mantém a nebulosidade sobre a região. A previsão é de chuva a qualquer hora, com risco de alagamentos, granizo e ventanias que podem chegar a 100 km por hora. Tem alerta também para o Nordeste e o Norte por causa da chuva constante. Em todas as áreas claras aqui do mapa, aí sim, tempo firme e quente. Em Florianópolis, em Porto Velho, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, em Campo Grande e em Manaus, faz até 31. Em Aracaju, 30 e até 32 em Palmas. Em São Paulo, chuva só na próxima terça-feira. O fim de semana será de sol, calor e 28, 29 graus com baixa umidade relativa do ar. Tempo delivery. O Eduardo está de olho na previsão para a cidade de Campos do Jordão, São Paulo. Pra já. Oi, Eduardo, boa noite. Fim de semana ensolarado na Serra da Mantiqueira. Dias típicos de outono. Logo cedo, aquele friozinho e neblina. À tarde, temperaturas um pouco mais altas. Na casa ali dos 21 graus. O Ivonei é de Massaranduba, Santa Catarina. Massaranduba, Ivonei aqui na nossa tela, boa noite. Olha, a chuva continua no fim de semana. Há risco de neblina que prejudica a visibilidade e também alagamentos e deslizamentos em áreas de encostas. Máximas de 25 e de 26 graus nos próximos dias. Mande seu pedido de tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Valeu, Lid. Veja a seguir. Idosa morre e 8 pessoas ficam feridas em confronto entre policiais e criminosos no Maranhão. Mãe denuncia que filho autista é vítima de preconceito em condomínio em São Paulo. Polícia Federal apreende veículos de luxo de Gladson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins. Na série especial, os riscos por trás dos alongamentos de unhas. A Bolsa de Valores fechou a semana em forte alta. O Ibovespa subiu 2,91% nesta sexta-feira. O índice foi puxado pelos papéis da Vale e da Petrobras. Já o dólar voltou a ser cotado abaixo dos R$ 5,00 e terminou o dia negociado a R$ 4,94. Em São Paulo, um rapaz autista foi proibido pelo condomínio onde mora de circular pelas áreas comuns. O caso gerou revolta na mãe dele, que acusa a administração de discriminação e quer uma indenização por danos morais. João Vitor tem 30 anos e um grau moderado de autismo. Recentemente, o rapaz tentou tocar no ombro de uma moradora na garagem do condomínio onde mora. Ela não gostou e João se assustou com a atitude. Queria ficar trancada no carro, ele queria que ela saísse. Eu pedi, por favor, saia do carro, que assim eu consigo segurar ele, tirar ele daqui, né? O episódio com a vizinha virou caso de polícia. A mulher registrou um boletim de ocorrência e fez uma reclamação formal ao síndico. A mãe do rapaz recebeu, então, uma carta do departamento jurídico do condomínio que proibia o filho dela de circular nas áreas comuns sem um cuidador especializado. Um acompanhante terapeuta ia fazer a mesma coisa que eu fiz. Ia tentar acalmá-lo. Maria Lúcia afirma que o filho não tem problemas de relacionamento e acredita que ele tenha sido vítima de discriminação. Uma lei iguala os direitos do autista aos da pessoa com deficiência. Portanto, segundo a legislação e o bom senso, não deveria haver nenhum impedimento de João Vitor conviver com outros moradores. A advogada que representa a família já entrou na justiça contra o condomínio. Porque discriminação pelo Estatuto do Deficiente é crime, punível com pena de até 3 anos. Eu conversei com o síndico do condomínio que preferiu não gravar a entrevista. Ele disse que a restrição para que João Vitor não circule pelo prédio sem uma acompanhante ao lado foi uma decisão tomada após moradores relatarem outros casos. Nós ouvimos um especialista que afirma que a medida vai contra os direitos das pessoas com autismo. Quem eventualmente tem algum tipo de deficiência, dificuldade de locomoção, o que ela busca muitas das vezes é se sentir igual aos seus pares. Isso faz parte da essência da legislação. E, claro, ser protegido quando assim
nós temos essa necessidade. 6 veículos de luxo foram apreendidos em mais uma operação da Polícia Federal contra a quadrilha de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. Os carros de luxo estacionados na garagem dão a ideia de quanto a quadrilha movimentava. O esportivo é avaliado em R$900 mil. Este, avaliado em R$300 mil, era blindado. 4 automóveis e 2 motos foram apreendidos em mais uma operação da Polícia Federal contra o grupo chefiado por Gleidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins. Com a promessa de investimentos em criptomoedas, ele teria causado prejuízos de R$38 bilhões num esquema de pirâmide financeira. Segundo as investigações, Arthur dos Santos Leite estaria se desfazendo de veículos para evitar pagar as dívidas da quadrilha. Ele era um dos investidores e também trabalhou com Gleidson. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, na região dos Lagos, onde era a sede da empresa do faraó dos bitcoins. De acordo com a Polícia Federal, os bens apreendidos na nova operação ultrapassam R$3 milhões. Os carros e as motos vão ficar à disposição da Justiça e podem ajudar a ressarcir parte dos investidores lesados no esquema. Gleidson Acácio dos Santos está preso desde agosto de 2021. Nós não conseguimos contato com a defesa de Arthur dos Santos Leite. A defesa de Gleidson não retornou nossos contatos. Um confronto entre policiais e criminosos deixou uma idosa morta e 8 pessoas feridas no interior do Maranhão. 4 suspeitos de atacar uma agência bancária e de sequestrar na sequência uma van com pacientes de hemodiálise também morreram. Uma criança baleada está hospitalizada na UTI de um hospital em Imperatriz, interior do Maranhão. O menino tem 1 ano e 7 meses. Ele estava em uma van com os pais e outras pessoas a caminho da cidade de Grajaú para fazer sessões de hemodiálise. É uma criança grave, porém estável. Passou por avaliação com os 3 especialistas mais necessários, onde as 3 avaliações descartaram quaisquer tipos de evidências para procedimento cirúrgico. Joneide Costa da Fonseca Oliveira, que tinha 60 anos, teve a morte confirmada nesta sexta-feira. Segundo a polícia, pelo menos 8 criminosos assaltaram um banco na cidade de Sítio Novo, a 650 quilômetros de São Luís. 4 criminosos morreram na troca de tiros. Os outros conseguiram fugir. Os criminosos contavam com um armamento pesado. Após uma intensa perseguição policial, os criminosos utilizaram os passageiros da van, que fazem tratamento de hemodiálise, como escudo humano. 8 pessoas ficaram feridas, 6 já estão em casa. A polícia continua no local em busca de outros 4 ou 5 elementos que correram para o mato na área do município de São João do Paraíso. Em Goiânia, no interior de Pernambuco, a filha de um homem gravou o pai sendo levado de maca pela rua para fazer um exame. O raio-x do hospital estava em manutenção e foi preciso transportar o paciente até outra clínica. Em nota, o hospital afirma que o raio-x já voltou a funcionar e que preza pela segurança de seus pacientes e profissionais. A Prefeitura de Goiânia está apurando os fatos. Passageiros de um ônibus ficaram no meio do confronto entre policiais militares e integrantes de uma facção criminosa em Porto Alegre. 4 suspeitos morreram. A reação dos passageiros em um ônibus lotado dá a dimensão da angústia. Ai, Jesus! O tiroteio aconteceu após uma perseguição. Segundo a polícia, os criminosos foram a um beco e atiraram várias vezes em uma tentativa de intimidar rivais. Mas dessa vez acabaram interceptados pelos agentes da Brigada Militar. No confronto, 4 suspeitos morreram e um policial ficou ferido sem gravidade. O carro usado pela quadrilha era roubado. Essas guarnições já vinham monitorando esses locais propícios a algum ataque. Então, a partir do momento em que houve o despacho, eles se depararam com esse veículo. Esse foi mais um capítulo da disputa entre facções aqui em Porto Alegre. Nos últimos 30 dias, foram 3 ataques registrados.
Em todos os casos, criminosos entraram em um carro, se dirigiram a áreas dominadas por grupos rivais e começaram a atirar de forma aleatória para demonstrar poder. Para nós, a prioridade agora é fazer o enfrentamento das lideranças que mandaram utilizar esse modus operandi. Tiveram pessoas, e pode acontecer sempre, de pessoas que não têm nada a ver com aquele ato específico, serem atingidas. Este aposentado conta os momentos de tensão. Parecia foguete ou coisa parecida. Foi uma rajada assim, bastante grande, bastante tiro. Não foi meia dúzia, vamos dizer assim. Né? Ai, Jesus! É? Meu Deus do céu, Pai do céu. Um motociclista morreu ao ser atingido pela estrutura de um viaduto em Santo André, na Grande São Paulo. Um caminhão bateu na construção e derrubou um pedaço de concreto no momento em que a vítima passava. Segundo os bombeiros, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo. No Rio de Janeiro, uma mulher foi presa acusada de participar do assassinato do ex-genro, o americano Lewis Ramos. Márcia Cristina Ferreira teria encomendado a morte do estrangeiro com a ajuda da filha casada com a vítima. Lewis foi baleado em outubro de 2021 após um encontro com a sogra. A vacinação contra a influenza imunizou apenas 25% do público-alvo. Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicados 17 milhões de doses da vacina desde 10 de abril. A campanha se encerra em 31 de maio. A vacina está disponível no SUS para grupos prioritários como idosos, crianças com menos de 6 anos e gestantes. Veja a seguir, chefe da delegação russa toma a bandeira e leva soco de deputado ucraniano num encontro internacional. A OMS declara que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde mundial. O governo garante maioria na CPI que vai investigar os atos de 8 de janeiro. Na série especial, mulheres que tiveram infecções provocadas por alongamentos de unhas. A comissão de inquérito parlamentar que investiga os ataques aos 3 poderes em 8 de janeiro está mais próxima de começar. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou o pedido da oposição que pleiteava mais uma vaga na CPI, o que pode abrir espaço para que o governo tenha maioria na comissão. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, já disse que vai recorrer da decisão de Pacheco à Comissão de Constituição e Justiça. Houve uma clara manobra regimental dentro do entendimento dos partidos que fazem a base governamental, com receio de que, de alguma forma, nós tivéssemos a preponderância ou pelo menos o equilíbrio nesse processo que todos nós desejamos de investigarmos efetivamente o que ocorreu no dia 8. Para o governo, a decisão de Pacheco é correta. Na nossa avaliação, acertadíssima. Vamos ter uma maioria, queremos ter o presidente e o relator. A gente vai atrás dos financiadores daqueles atos de 8 de janeiro, mas vamos atrás também da autoria intelectual. O pedido de Marinho questionava uma manobra feita pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que mudou o partido dele de bloco partidário, momentos antes da instalação da comissão. O movimento garantiu à base governista mais cadeiras na CPI. A Rede, partido de Randolfo Rodrigues, fazia parte do bloco Democracia e migrou para o bloco Resistência Democrática. Com isso, os 2 grupos garantiram 12 vagas na comissão, 6 para cada um. A oposição terá direito a 4 cadeiras. Ao todo, o Senado tem direito a 16 cadeiras na CPI. Na Câmara, que também tem direito a 16 lugares na comissão, uma decisão do presidente Arthur Lira não permitiu que o Partido Novo tivesse uma cadeira e abriu mais uma vaga para o PT. O Novo decidiu questionar a decisão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso será o relator. Pelo menos por enquanto, o cenário costurado nos bastidores deve garantir maioria governista na CPI. A oposição espera que a instalação da comissão seja feita já na próxima semana, o que dará início a uma nova disputa. Quem serão os parlamentares indicados por cada partido e quem vai ficar com a relatoria da comissão? A Organização Mundial de Saúde declarou hoje o fim do estado de emergência global
causado pela Covid-19. Mas o status de pandemia continua, porque as infecções pela doença atingem o mundo todo. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Tedros Adhanom declarou que a Covid-19 deixou de ser uma emergência de saúde pública de importância internacional. Global Health Emergency. No entanto, o diretor da OMS reforçou que isso não significa que a doença não represente uma ameaça ao planeta. O estado de emergência foi emitido em 30 de janeiro de 2020. Nesses mais de 3 anos e 3 meses, houve 765 milhões de casos registrados e quase 7 milhões de pessoas mortas. Mas a própria OMS sabe que o número de vítimas é bem maior. O diretor-geral da organização acredita que 20 milhões de pessoas morreram com a Covid. No Brasil, o primeiro caso da doença foi registrado em fevereiro de 2020. Segundo o Ministério da Saúde, houve mais de 37 milhões de infecções pela Covid-19 no país e cerca de 700 mil pessoas morreram. Por meio de uma rede social, o presidente Lula destacou que a pandemia não acabou e orientou que as pessoas tomem as doses de reforço para manter o esquema vacinal sempre completo. A decisão de hoje muda pouca coisa na prática. A maior parte dos países já encerrou as medidas de contenção à pandemia. O coronavírus passou a conviver com o ser humano, mas de uma forma menos letal. É o que acontece, por exemplo, com o vírus da AIDS, o HIV, causador de uma pandemia que já dura 4 décadas. O médico infectologista e ex-secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, faz um alerta para que, além da vacina, outros cuidados sejam mantidos daqui por diante. Especialmente aquelas pessoas, sejam idosas, sejam mulheres grávidas, pessoas que têm alguma doença pulmonar, cardíaca ou que tenham qualquer problema na sua imunidade, devem manter o uso de máscaras em ambientes fechados e aglomerados. A Organização Mundial da Saúde avisou que a Covid-19 ainda é capaz de matar uma pessoa a cada 3 minutos. O vírus chegou para ficar e devemos lidar com essa realidade daqui para frente. O vírus ele tem um mecanismo de variar exatamente para poder sobreviver. Então nós vamos ter essas variantes que vão acontecer todo ano. Nós temos que tomar vacina. Nós não podemos negligenciar as vacinas. Foi preso o suspeito de realizar um ataque a tiros que matou 8 pessoas na Sérvia. O atirador de 21 anos estava dentro do carro, disparou contra moradores de uma cidade ao sul da capital Belgrado e fugiu em seguida. É o segundo atentado nessa semana no país. No outro caso, 8 estudantes e um segurança foram mortos. Um terremoto de magnitude 6,5 numa escala que vai até 10 atingiu a província de Ishikawa, no Japão. Uma pessoa morreu. Mais de 1.000 pessoas precisaram sair de casa após o vulcão mais ativo da América Central entrar em erupção na Guatemala. Explosões violentas carregadas de cinzas e fluxos de lava foram registradas. Lionel Messi publicou um vídeo em que se desculpa por ter viajado para a Arábia Saudita sem a autorização do Paris Saint-Germain. O argentino foi suspenso por 2 semanas pelo clube. Um dos principais grupos paramilitares da Rússia anunciou que pretende abandonar a cidade de Bakhmut, uma das mais disputadas no leste da Ucrânia. A ameaça foi feita pelo chefe do grupo que luta a favor do governo russo. Ele acusa Moscou de não fornecer munições para os combatentes. O objetivo seria favorecer o exército oficial russo na conquista do território. Bakhmut é palco da batalha mais longa e violenta desde o início da guerra. O exército de mercenários, que apoia Vladimir Putin, ameaça sair da região até o dia 10 de maio. O governo ucraniano alertou para uma nova ofensiva no território antes dessa data, feriado na Rússia, quando é comemorado o Dia da Vitória sobre a Alemanha nazista. Depois do Kremlin acusar a Ucrânia e os Estados Unidos de tentar matar o presidente Vladimir Putin com o uso de drones, especialistas americanos apontam que as aeronaves devem ter partido de dentro do próprio território russo. A conclusão é resultado da análise da trajetória desses drones. Washington e Kiev negaram o envolvimento no ataque. Fora do campo de batalha, integrantes das delegações da Rússia e da Ucrânia partiram para a agressão num evento na Turquia.
A troca de socos começou depois do chefe da delegação russa arrancar a bandeira da Ucrânia das mãos do representante de Kiev. Os dois tiveram que ser contidos por outros participantes. Um carro desgovernado capotou depois de bater num caminhão estacionado num posto de gasolina. O acidente foi em Santo André, região metropolitana de São Paulo. Um poste foi arrancado com o impacto. Segundo testemunhas, o motorista estava consciente quando foi socorrido e encaminhado ao hospital. As unhas de gel caíram no gosto da brasileira. É uma forma de ter as mãos mais bonitas por mais tempo. Mas tanta praticidade pode ter um preço alto. Uma pesquisa revela que as máquinas usadas para secar as unhas podem causar câncer. E não é só isso. Há risco de infecção caso a manutenção não seja feita de maneira adequada. Foi o que aconteceu com 2 mulheres no Rio de Janeiro. Eu não teria coragem de correr vários riscos. Eu falo, pela beleza, faria de tudo. Tudo mesmo. Cílios postiços, mega hair para ficar com cabelão, maquiagem caprichada e unhas bem compridas. Não me vejo sem unha. É muito difícil ficar sem. Fica assim, uma coisa muito mais elegante, né? A gente, assim, fica muito diferente na gente, né? Eu gosto, não dá pra adianta. Já me acostumei e é difícil hoje em dia eu me libertar disso. Mesmo depois de um susto daqueles. Depois de 5 anos fazendo alongamento nas unhas com uma técnica que usa fibras de vidro, a Paula quase perdeu o dedo. Ele começou a ficar inchado, né? E começou a dar aquele pus começou a descer para meu dedo, né? Uns 2 a 4 dias, isso aqui meu já estava tudo tomado já. Eu não dormia, né? Que aquilo latejava muito. Foram 3 semanas de tratamento com antibióticos pesados. A infecção que começou na unha se espalhou por todo o dedo. Fiquei sem unha nenhuma. Sem a minha própria unha, né? E sem a própria a unha mesmo, que eu tinha feito a manutenção. A gente já sabe que para fazer unha, o material precisa estar todo esterilizado. Mas no caso dos alongamentos, esse cuidado é ainda mais importante. Isso porque durante o procedimento, a unha precisa ser toda lixada até ficar mais fina e áspera. Dessa forma, fica mais fácil colar o produto, mas também aumenta o risco de uma infecção. Este procedimento deve ser feito sempre em local correto, com instrumentais esterilizados de uso único por pessoas capacitadas. Isso vai impedir que essas unhas adquiram infecções por fungos, né? Tem micoses unguiais. A outra coisa é lembrar que o gel é seco dentro de uma câmara ultravioleta. E os riscos são bem maiores. Essas máquinas usadas para secar o esmalte parecem inofensivas, mas escondem um perigo para o corpo. Uma pesquisa publicada em uma revista científica americana revelou que 30% das células da pele morrem depois de 20 minutos de exposição à luz ultravioleta que sai desses aparelhos. Os danos são os mesmos observados em pessoas com melanoma, um tipo de câncer muito agressivo. Recentemente, casos de melanoma e não melanoma relatados na unha ou no dorso da mão também foram atribuídos à exposição à radiação UV emitida por secadores. E a gente tem que proteger a mão e não a unha vai ser submetida a essa luz, mas a pele da mão tem que ser colocado filtro solar, porque senão você vai ter dano pela ultravioleta na pele. A Renata também teve problema com as unhas em gel. Ela teve uma infecção por fungos. As minhas mãos começaram a coçar demais e começou a sair um mau cheiro. Começou a dar um mau cheiro por debaixo das unhas. E até que teve um dia que eu dei uma pancada e a unha saiu. Nisso que saiu, a minha unha saiu inteira.
Sem a unha, o problema se espalhou de vez para os outros dedos. Para piorar, ela teve uma alergia à cola usada no procedimento. Já são 8 meses de um tratamento que afetou até o trabalho da Renata, que é cozinheira. Hoje em dia eu não uso mais nenhum esmalte, não uso nada, só uso uma basezinha, só um remédiozinho para poder cicatrizar. No caso da Paula, os antibióticos resolveram o problema. A unha levou um tempo para crescer e voltar ao tamanho normal. Mas assim que isso aconteceu... Todo mundo falava, você não vai colocar mais não, né? Falei, duvido, não vou colocar, já até marquei a manutenção para fazer. Só não vou fazer nele por enquanto, porque ele tá dodói, mas depois eu vou voltar a fazer nele de novo. Assim que ele ficar bom, eu vou colocar novamente. E cadê ele? Coloca aqui, ó. Tá intacto, viu? O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus tem Super Tela. Bom final de semana para você. Boa noite.